Fala miséria, aqui é Maurílio Vilaça. Semana passada eu fiquei devendo um vídeo sobre áreas, tá um pouco atrasado, vai sair agora. Ainda essa semana eu vou colocar uns vídeos com conteúdos do primeiro, segundo e do terceiro ano. E como eu havia dito no primeiro vídeo, serão apenas resoluções de questões. Algumas pessoas reclamaram que não tinha caneta colorida, agora tem. Então vamos começar a brincadeira. Primeira questão vai ser para resolver a área de um triângulo. E a questão é essa. Determine a área do triângulo abaixo. A gente é acostumado a calcular a área de triângulo utilizando aquela fórmula, que é a base vezes a altura dividido por 2. Essa fórmula é utilizada na maioria dos problemas, só que nem sempre ela vai ser útil. Para esse problema, eu vou utilizar uma outra fórmula. Essa outra fórmula, que serve para calcular a área de um triângulo, ela é da seguinte forma. Um lado vezes outro lado vezes o seno do ângulo compreendido entre eles sobre 2. No caso desse problema, eu sei de um lado que mede 4, outro lado que mede 5 e do ângulo formado entre eles, que é um ângulo de 60 graus. Então, eu vou precisar do seno de 60, que vai ser raiz de 3. Então, eu vou ter a área será 4 vezes 5 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, e tudo isso dividido por 2. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2 é 10. Então, eu tenho 10 vezes raiz de 3 sobre 2. 10 vezes raiz de 3 sobre 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, a área desse triângulo é 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Próxima questão, ainda sobre área de triângulo, da cor da caneta, é a seguinte. Em um triângulo ABC, dois lados medem 4 centímetros e formam um ângulo de 60 graus. Determine a área desse triângulo. Esse aqui a gente pode pensar de duas formas. Primeiro eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a questão anterior. A área será um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, que nesse caso é 60, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Aqui, 4 vezes 4 é 16. 16 dividido por 2 é 8, vezes raiz de 3 sobre 2. 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou fazer 8 dividido para 2, que é 4. 4 vezes raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Outra coisa que eu poderia ter observado é o seguinte. Esse é um triângulo isósceles, porque eu tenho dois lados com a mesma medida. Se esses dois lados possuem a mesma medida, então esses dois ângulos aqui vão possuir a mesma medida também. Como esse daqui é um ângulo de 60 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que medir 180 graus, então se eu já tenho 60, está faltando 120. Como são iguais, então cada um vai medir 60 graus. Então eu acabo de descobrir que esse triângulo é um triângulo equilátero, possui os três ângulos internos iguais e, consequentemente, os três lados iguais também. E para calcular a área de um triângulo equilátero, eu tenho uma outra fórmula específica, que é L ao quadrado, L sendo o lado do triângulo, vezes raiz de 3, dividido por 4. O lado desse triângulo é de 4 centímetros, então eu vou trocar o L por 4, vai ficar 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16,
E 16 dividido para 4 dá 4. Então, a área, 4 raiz de 3 centímetros quadrados, como a gente já tinha descoberto aqui. Próxima questão, questão sobre a área de um paralelogramo. Para calcular a área de um paralelogramo, também existe uma fórmula específica para ele, que no caso é base vezes altura. Para esse paralelogramo, a gente poderia ter a ilusão de que a base mede 16 e a altura mede 10, e eu esqueci de ler. Qual é a área de um paralelogramo cujos lados medem 10 centímetros e 16 centímetros, sabendo que formam um ângulo de 30 graus? Então, tá aí 10 centímetros, 16 centímetros e o ângulo de 30 graus. Muita gente poderia ter a ilusão, como eu havia dito, de que 16 é a base e 10 é a altura, só que 10 não é a altura. Esse 10 é a medida do lado do paralelogramo. A altura é isso daqui, formando aqui um ângulo de 90 graus. Ficou meio feio aqui, mas vai assim mesmo. E para a gente descobrir essa altura, a gente vai usar a informação sobre trigonometria, que neste caso será o seno. Esse ângulo aqui mede 30 graus. Isto é um triângulo retângulo. Esse lado mede 10. E isso daqui, que é a altura, é o cateto oposto desse ângulo. Então, o que a gente vai usar é uma relação de seno, que diz que o cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser igual ao seno desse ângulo. Nesse caso, o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é a altura, vou chamar de H, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o maior lado de um triângulo retângulo, que mede 10. O seno de 30 é 1 sobre 2. E isto é igual a H sobre 10. Aqui eu posso fazer uma regra de 3, ou perceber o seguinte. Desse lado da igualdade, eu tenho um denominador medindo o dobro do numerador. Então, como isso é equivalente, do outro lado acontece a mesma coisa. Esse denominador mede o dobro do numerador. Então, o valor da altura tem que ser 5. Logo, H igual a 5 centímetros. Agora eu posso vir para calcular a área. A área será igual à base, que mede 16, vezes a altura, que eu acabei de descobrir, que mede 5. E 16 vezes 5 igual a 80 centímetros quadrados. Uma forma de ter multiplicado aqui rapidamente o 5 vezes o 16, eu vou procurar fazer isso em alguns vídeos, dando algumas dicas. Quem já é bom em matemática deve saber isso, quem não, aprende mais um truque. Numa multiplicação, eu posso, por exemplo, pegar metade de um número e, para compensar, multiplicar pelo dobro do outro. Aqui eu tenho 16 vezes 5, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar metade de 16, que é 8. E para compensar a metade do 16, eu vou pegar o dobro do 5, que é 10. Essa multiplicação... Volta aqui, miséria. Essa multiplicação, 8 vezes 10, é equivalente a essa multiplicação, 16 vezes 5. Isso é uma multiplicação muito mais simples de fazer, porque você pode apenas fazer 8 vezes 1, que é 8, e acrescentar o zero no final. Então, próxima questão. Essa vai ser de Rova. Feito o levantamento de um terreno, foram determinados os dados indicados na figura abaixo. Nessas condições, qual é a área do terreno? Esse terreno eu posso observar que ele é formado por dois polígonos mais simples, que é um triângulo aqui em cima e um trapézio aqui embaixo. Para calcular a área de um triângulo, muita gente pode pensar em se é um triângulo retângulo, eu tenho que descobrir a hipotenusa, depois descobrir a altura e fazer base vezes altura sobre 2. Mas
A gente viu que existe aquela fórmula para calcular o seno. No caso aqui eu ia utilizar o seno de 90. Ou eu posso fazer o seguinte. Se eu girar esse meu triângulo, ele não vai perder sua forma. Então eu posso girar ele para que ele fique dessa forma aqui. Esse lado aqui é este, que mede 30 centímetros. Este lado é este, que mede 40 centímetros. E agora eu faço aquela fórmula famosa, que a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. A base, 40, a altura, 30, e isso dividido por 2. 40 vezes 30 é 1.200, dividido por 2, 600 centímetros. Centímetros não é terreno de formiga. 600 metros quadrados. Isso é a área dessa figura aqui de cima. Vou colocar aqui. 600 metros quadrados. Agora eu tenho que calcular a área do trapézio. Para calcular a área do trapézio, eu tenho que fazer a seguinte fórmula. O trapézio vai ser de preto aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só que aqui tem um problema. Eu tenho que a minha base menor mede 36, eu sei que a minha altura mede 40, só que eu não sei o valor da minha base maior aqui, a base que é esse tracejado. Mas eu consigo descobrir ela utilizando Pitágoras nesse meu triângulo aqui de cima. Ou não utilizando Pitágoras e observando o seguinte. O triângulo mais simples, triângulo retângulo mais simples que existe é um triângulo cujos catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. Nesse caso aqui, eu consigo observar que 30 e 40 equivale a 10 vezes o valor de 3 e de 4. Logicamente, a hipotenusa aqui vai ser 10 vezes o valor dessa hipotenusa aqui. Então, eu posso concluir que o meu cateto, ou que minha hipotenusa, vai medir 50 metros. Caso eu não perceba isso, o teorema de Pitágoras ele vai funcionar. Vamos fazer de conta que eu não sei que a hipotenusa aqui mede 50. E vou fazer o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, eu vou chamar de A mesmo. A ao quadrado será igual a cada cateto ao quadrado somado. Então, será 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Isto dá 900, que é 30 ao quadrado, mais 1.600, que é 40 ao quadrado. Isso vai dar 2.500. Só que 2.500 é o valor de A ao quadrado. Eu quero saber apenas o valor de A. Então, o que eu posso fazer é colocar a raiz em ambos os lados para que a igualdade permaneça. A raiz de A ao quadrado é A. E a raiz de 2.500 é 50. Pronto. Agora, a gente pode ir para a fórmula para calcular a área do trapézio. Minha base maior mede 50. Minha base menor mede 36. E a altura mede 40. Vou passar um traço aqui para não confundir. E isso tudo dividido por 2. Continuar aqui embaixo, que está faltando papel. 50 mais 36, 86, vezes... Já posso fazer essa divisão aqui direto. 40 dividido por 2 vai dar 20. Logo, minha área será 86 vezes 20. Eu posso fazer 2 vezes 86, que vai dar 172, e acrescentar o zero no final. Logo, a área do trapézio, que é essa aqui de baixo, vai ser de 1.720 metros quadrados. E a área do meu terreno será a área do trapézio mais a área do triângulo aqui. Então, a área será de 1.720 mais 600, o que vai dar 2.300
320 metros quadrados. Eu não disse no vídeo anterior, mas se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para todo mundo e é nóis, até o próximo vídeo.